Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Que bom que você apareceu por aqui, que bom que você clicou nesse vídeo. Se você ainda não é um inscrito do canal, vamos lá, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se, e para ficar por dentro de todas as novidades, é só clicar aí no sininho e ativar as notificações. Pessoal, antes de nós apresentarmos o nosso convidado do dia, eu quero fazer um agradecimento muito especial a todos os nossos parceiros e apoiadores que acreditam no projeto do nosso podcast e ajudam aí com que essa mensagem chegue até vocês. Muito obrigado ao Colégio Marista Varginha, a Edegênios Boutique, a Central Joias e Relógios, ao Maioline Supermercados, a Mercês Climatização, a G3 Serviços Empresariais, ao Encontro da Felicidade e a CL Áudio e Eventos. Valeu, muito obrigado a cada um dos empreendedores que apoiam aí o nosso podcast. E agora a gente vai conferir o nosso convidado do dia e todas as histórias que ele tem para compartilhar com a gente. Roda a vinheta. Estamos recebendo aqui hoje, estou muito feliz com a sua presença, Antônio Luiz Prado Serenini. Ele é treinador mental da Confederação Brasileira de Voleibol e ele também possui doutorado em Psicologia do Esporte. Bem-vindo, Serenini, um prazer enorme recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado, para mim também é um prazer poder falar desse assunto, dessas histórias da psicologia do esporte. Para mim é uma coisa muito importante para trabalhar, eu adoro muito. O seu currículo é bem vasto, eu tenho certeza que a gente vai contar muita história boa aqui no nosso podcast hoje, mas antes eu tenho que te perguntar, te chamo de você ou te chamo de senhor? Você. Pode ser você? O tempo que eu vivi não é da cabeça que eu tenho, então a outra cabeça é jovem ainda. Ah, sucesso, então tá bom. Vamos começar lá do início. Sim. Para o pessoal contextualizar um pouquinho, eu queria que você contasse algumas memórias da sua infância, da sua adolescência, como que o esporte chegou na sua vida, para a gente poder ir vindo aí na sua linha do tempo. Sim. Bom, eu nasci aqui em Paraguaçu, uma das melhores cidades aqui do sul de Minas, né? E vim morar em Varginha logo criança. E aqui sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei, então eu comecei praticando basquete aqui no ginásio do lado do BTC, tinha um técnico muito bom. Só que com 13, 14 anos eu não crescia mais. Aí basquete ficou difícil, aí eu passei para handebol. Aí handebol evoluiu também e eu não deu mais. Aí foi parando. Aí nisso eu fui fazer terceiro ano em Belo Horizonte, né, para passar no vestibular lá. E aí lá em Belo Horizonte entrei na universidade e comecei a mexer com atletismo. Comecei a fazer prova de 1.500 metros, disputar a prova universitária de 1.500 metros, depois passei para 5.000, foi para 10.000, depois para maratona, aí fui maratonista profissional até 93, né? Uau! Então, fui atleta até 93, como profissional mesmo. E aí, paralelo a isso, comecei a fazer curso de educação física. Eu saí daqui com a minha intenção era fazer arquitetura, educação física ou engenharia, né? 3 áreas que não tinha nada a ver. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Aí chego lá, resolvo fazer educação física, mas falar para minha família que eu ia fazer educação física, na minha época, quando eu saí daqui em 76, não tinha nenhum professor formado na cidade ainda. Educação física, os professores que davam aula era sargento aqui da ESA, que vinha dar aula, não tinha gente formada. E estava começando a formar gente em Muzambinho, mas eu queria fazer o FMG. Aí fui, fiz o curso de Educação Física, e que na época era o melhor curso que tinha no Brasil, na FMG sempre foi muito reconhecido, era um curso que tinha um convênio com a Alemanha, então era um curso top mesmo, até fora da realidade brasileira. Aí fiz o curso de Educação Física e já comecei logo cedo, porque eu sempre gostei, né? Comecei a praticar esporte lá, atletismo, e ajudar natação, judô, aí fiz curso de judô, natação, handebol, todos os esportes eu fui mexendo muito. Realmente vivia os 4 anos do curso,
Era aula de manhã à tarde, estágio, férias, fazia estágio, então eu amava a educação física lá. Intensivão mesmo. Bom, muito bom. Para mim, hoje eu falo que foram os melhores 4 anos da minha vida. Muito bom, aprendi muito, né? Para quem tinha saído daqui de Varginha, né? Então foi uma experiência fantástica cair na universidade dessa. Só que com o tempo eu fui aprendendo, estudando. Eu era aluno caxião mesmo, né? Sempre foi. Lá na FMG, na época, tinha ranking, né? Então você entrava num ranking, eu fui o quarto para entrei. Aí eu tinha que tentar manter sendo o quarto aluno durante o curso, porque aí tinha bolsa, tinha um tanto de coisa. Então eu fui estudar, era muito estudioso, sempre gostei muito de estudar, até hoje gosto muito. E aí acabei fazendo, quando eu fui chegando no curso, eu fui ficando meio desanimado, porque o que se ensinava na educação física na década de 80 era sobre o corpo humano. E eu não entendia isso, porque quando eu ia trabalhar, eu via que era muito mais complexo, o ser humano era muito mais complexo do que o corpo humano. E a educação física tinha essa visão mecanicista do ser humano, né? A educação física tem até um livro muito interessante, chama Educação Física Cuida do Corpo e Mente, mas o mente está entre aspas, porque ela cuida do corpo e mente que cuida do corpo, né? Porque na realidade ela não cuida do corpo, ela cuida do ser humano, né? O corpo não tem como. Eu falo até, brincando, nos cursos que eu dou, eu falo, 2 profissionais da saúde que cuidam do corpo humano. Você sabe quais são? Nossa. Só tem 2. Uai, eu ia falar o personal, o educador físico e tal. Que cuida do corpo humano só tem 2. O coveiro e o médico legista. Ai. Todos os outros cuidam do ser humano. Deveriam cuidar do ser humano e não do corpo. O corpo é uma estrutura, isso não tem como, né? Nós somos uma estrutura muito mais complexa do que um corpo, né? E na aula de educação física, muitas vezes, quer dar aula para o corpo. Na realidade, não existe um corpo fazendo aula. Como não existe uma mente assistindo aula teórica. Sim. O corpo e mente é uma só, não existe nunca houve a divisão. A partir da Idade Média a gente dividiu o corpo e mente, mas não existe, nunca existiu. E nem existe, eu nunca vi um corpo andando. E nem tampouco a mente sozinho, não tem. Então sempre é um só. Então isso me intrigou demais. Aí eu acabei psicologia, acabei educação física e falei, vou fazer psicologia, é isso que eu quero. Que legal. Aí continuei, fiz outro vestibular, na época era vestibular, e entrei no curso de psicologia. Aí comecei a estudar na psicologia. Aí que eu vi que o negócio era mais complicado ainda, porque a psicologia não enxergava o corpo, só enxergava a mente. Ai, meu Deus. Aí virou aquele dilema. Dilema terrível. Eu no curso de psicologia brigando com os psicólogos que existia um corpo. Que tudo que se fazia era o corpo. Tal. Até um livro que eu estou lendo agora, que eu li lá nesses primórdios lá, que chama O Corpo Fala, que é um livro muito bom. Eu já li esse livro. Muito bom livro. É de um professor meu lá, foi meu professor na FMG. Então, o livro é muito bom. Aí eu fui trabalhando nisso, mexendo no curso de psicologia, que eu já era. Nisso eu entro no concurso da UFMG, como professor. Aí eu passei a ser aluno da psicologia e professor no curso de educação física, concursado. Aí eu comecei a integrar mais os dois cursos, né, que era um para um lado, outro para o outro. Parecia que falava de coisas diferentes, sendo que, na verdade, os dois cursos falavam da mesma coisa, que era o ser humano. Então, aí foi muito bom para integrar tal. Só que nisso, eu entro na universidade como professor, 1 ano depois eu ganho uma bolsa para fazer o doutorado, o mestrado na Alemanha, em psicologia. Aí você foi para lá. Fui fazer o mestrado, mas aí o governo comprou o curso da Alemanha, porque tinha mais demanda, ele comprou o curso, o professor da Alemanha vieram dar o curso na UFMG. Aí fizemos o curso na FMG, do mestrado lá, eu já era professor e aluno ao mesmo tempo da educação física, e aí eu comecei a aprofundar mais, porque até aí não tinha, eu já estava no 7º período, 8º, não se falava em psicologia do esporte no Brasil. O país era muito atrasado nessa área. E eu estudava por conta própria, já falava espanhol, então ia estudando espanhol, que tinha bastante coisa. Aí veio esse curso, o coordenador do curso da área de psicologia era um dos melhores caras do mundo, né? Está entre os 5 melhores do mundo, o Dietmar Samuski, que foi o meu orientador. Eu fui o primeiro aluno dele no doutorado, no mestrado em psicologia do esporte. Então aprendi com muita coisa, muita coisa. O cara me virou da água para o vinho em termos de psicologia do esporte. E aí, paralelo a isso também, eu comecei a trabalhar com equipes, né? Aí eu aprendi e aplicava equipes de futebol, o primeiro esporte que eu trabalhei, uma equipe profissional de futebol. Aí ganhamos um campeonato sul-americano, na época eu era preparador físico ainda, da equipe de futebol. Aí ganhamos um campeonato, e aí o time ficou famoso, aí ninguém treinava, e eu ganhava salário sem trabalhar. Porque os atletas mesmo ficaram famosíssimos, e na época, isso foi em 83... Aí eu ia dar treino, ninguém queria treinar mais, todo mundo famoso, ganhando muito dinheiro. Aí o pessoal do vôlei falou, Serenino, você já está aí, você está ganhando salário sem trabalhar, você não quer ajudar o vôlei? Porque o vôlei, na época, era o 8º esporte do Brasil. Era um esporte muito pobre, não tinha estrutura nenhuma. Aí eu fui ajudar esse meu amigo como voluntário do clube. Estava no clube,
Eu ajudava ele no horário, ficava lá, ganhava e não fazia nada, fui ajudar, e nisso entrei no vôlei, fui para a seleção mineira, comecei a trabalhar, aí comecei a ganhar campeonato brasileiro pela seleção mineira, 84, 85, 86, 87, 88, 89, aí a seleção brasileira me chama para fazer um estágio na seleção brasileira de vôlei. Aí fui fazer estágio, fiz estágio em 89, 90, aí eu fui convocado para assumir a seleção brasileira como preparador físico ainda. Né? Aí, só que aí descobre que eu sou psicólogo, já tinha um psicólogo que estava trabalhando lá, fazia uns 5 anos, aí eu assumi auxiliando esse psicólogo. Aí no outro ano ele saiu, aí em 90 eu fiquei direto lá. Aí estou até hoje lá. Mas aí depois disso eu faço mestrado, aí continuei, comecei a aprofundar mais, aí apareceu o doutorado, acabei fazendo doutorado, depois fui fazer pós, aí quando eu acabei o doutorado ganhei uma bolsa para ir fazer o pós na Espanha, fui para lá, fiz o pós-doutorado e continuo estudando psicologia. Para mim é uma coisa maravilhosa, eu amo estudar isso. Né? Amo escola também, tanto é que eu estava aqui no Marista quando eu trabalhei também, eu já sabia disso, porque você vai trabalhar, você tem uma outra visão do ser humano. Sim. Então você dá aula para uma criança, é uma coisa, para um adolescente é outra, para um adulto é outra, para um atleta é outra. Então você acaba tendo uma visão, a educação física com a psicologia, aliás, o magistério, né, com a psicologia de forma geral, é um negócio fantástico, muito interessante. Nossa, muito legal a gente poder saber um pouquinho mais da sua história e essa percepção dessa união, né, de educação física com psicologia e como... Nossa, eu gostei muito de saber como que essas coisas casam, como que essas coisas funcionam. Mas eu queria saber quem foram as suas inspirações. Ao longo desse tempo todo, sim, onde que você buscou a inspiração? Aqui em Varginha, eu fui fazer educação física. É um caso muito interessante, uma história muito interessante. Eu tive péssimos professores de educação física em Varginha, no período que eu morei aqui, porque eram militares que não eram formados para dar aula, mas que vinham dar aula, porque não tinha ninguém formado. Eu entrei numa escola aqui em Varginha, uma escola projeto modelo, chamado Polivalente, em 1971, né? E um professor jovem, né, foi dar aula lá, que era louco, completamente louco, com criança e louco com esporte. Eu não gostava de educação física. Olha... Mas esse professor me encantou tanto. Eu e os meninos, ele enchia uma Kombi de menino, que hoje seria crime fazer isso, né? Segurança não tinha nenhuma. Saía com essa Kombi lá da Vila Barcelona, atravessava a cidade cheia de menino para ir jogar nos outros colégios. Isso aí era uma loucura para a gente. Para a época, era um absurdo. Que legal. Aí eu falei, quando eu fui fazer universidade, isso aí 8 anos depois, 7 anos depois, eu falei, eu vou fazer educação física. Então, assim, a minha família não queria, porque eu era aluno muito bom, e fazer educação física era uma coisa para quem não era aluno muito inteligente para educação física. Mas meu pai falou, olha, o negócio, a vida é sua. A vida é sua. Vai fazer. Meus avós ficaram arrasados, porque você tem uma inteligência para educação física. Mas é o que eu quero. Meu pai falou, a vida é sua, faz o que você quer. Só tem uma coisa, eu quero que você faça bem feito. O que você fizer, faça bem feito. Então, para mim, meu pai, hoje eu vejo que ele foi um cara para a época, tinha uma visão muito, muito à frente do tempo dele. E aí eu fui para Belo Horizonte, fui estudar, e aí esse professor, isso foi em 71, ele foi meu professor, 71, 72. Aí, quando foi em 76, eu mudei para Belo Horizonte. Em 86, eu fui convidado pelo governo do estado para coordenar os Jogos Universitários Brasileiros, que era em Belo Horizonte, a competição com 3.000 atletas universitários. Aí eu fui fazer a cerimônia de abertura, tinha 180 professores de educação física trabalhando. Aí a minha memória fotográfica é muito, muito boa. Eu olhei assim, quando eu olho, quem está na plateia? Ele estava lá? Esse professor estava lá. Legal. Aí eu fiz a palestra, discuti tudo com ele, distribuí as tarefas, quem ia coordenar de cada coisa e tal. De repente, eu pelejando para lembrar o nome. Não conseguia relembrar o nome de jeito nenhum. Nisso, aí veio o nome. Aí eu acabei tudo tal. Aí eu queria só fazer um adendo aqui ao final. O professor Renato Pertence Gomes podia me aguardar no final, que eu preciso ter uma conversinha com o senhor. O homem foi sumindo, coitado. Foi sumindo na cadeira, acho que ele evaporou, coitado. O que será que ele quer? Ele nunca não me conhecia, né? Nem imaginava isso aí, 10, 15 anos depois. Acabou, ele veio com a mão para trás, tudo quietinho assim. O senhor quer falar comigo? Falei, o senhor não, você é muito mais velho que eu, pô. Não, porque o senhor é o chefe, né? Tá. Não, você é o responsável, você é o culpado por tudo isso aqui. Como? Eu não fiz nada, eu não conheço nada. Falei, você que é culpado de eu estar aqui, de eu ter feito educação física. Não, mas eu não conheço, o senhor deve estar me confundindo, o senhor não me conhece. Eu não conheço o senhor, não. Olha só. Falei, você não me conhece, você vê como é que é a vida. Você não me conhece, mas eu te conheço. Você deu aula em 1971 no Colégio Polivalente, lá em Varginha.
Ficou assim, todo... Desconcertado. Como assim? Desconcertado, porque não imaginava, né? Você lembra de um... Meu irmão era muito endiabrado no colégio, né? Você lembra do Jacaré? Lembro. Eu sou irmão do Jacaré. Ah, tá, o seu Toninho e tal. Aí que ele entendeu o que era a história toda, né? Aí somos amigos até hoje, né? Que Ele legal, aposentou, mas ele foi um dos caras que me inspirou para fazer educação física, justamente por eu ver que tinha uma outra possibilidade de fazer educação física. Depois disso, eu realmente fui fazer educação física, amo educação física até hoje, né? Agora aposentei o ano passado, porque chegou num ponto que já estava... Com a pandemia, me atrapalhou muito. Eu gosto de aluno, é uma coisa que eu mais gosto de aluno. Eu tive que ficar 2 anos no computador, foi muito longe. Então, isso, agora ele foi muito bom. Um outro também que me inspirou muito foi aqui, no colégio. Quando eu vim aqui, eu vim trabalhar no Marista aqui em 99, primeiro professor aqui. E tinha um diretor muito bom também. E eu conheci muita gente aqui no Marista, mas Antônio Carlos foi um professor também que me inspirou demais, muito, muito. Lá na UFMG também tinha alguns professores lá muito bons que gostavam do que faziam, né? E aí acabavam me incentivando a estudar, a trabalhar, a fazer isso, né? Eu tive bons professores lá. Depois, na psicologia, esse primeiro psicólogo trabalhando na seleção, que era pai de um atleta meu no Olímpico também, era um cara, em termos de psicologia, não tinha formação nenhuma em psicologia do esporte, mas era um psicólogo muito sensível, né? As pessoas tinham uma percepção muito boa. Então, isso me inspirou muito. É que eu trabalhei com ele, formei, fiz mestrado, e ainda continuei aprendendo com ele, que era um cara que faleceu ano retrasado, mas também era um cara que tinha uma visão fantástica. O meu orientador também do mestrado, também era um cara muito... Era um alemão que, com toda a disciplina alemã, mas assim, ele me ensinou um outro jeito de ver o mundo, né? Porque é outra cultura, então... muita gente, você vai aprendendo um pouquinho com cada um, né? Então eu fui aprendendo com muitos profissionais, eu trabalhei vários tipos de colégio, né? Colégio particular, colégio público, colégio federal, colégio municipal, colégio de tudo, na educação física, vários tipos de clube, que paralelo, eu trabalhei como técnico esportivo, né? Em vários clubes, na Belo Horizonte, aqui no sul de Minas, São Paulo. Então eu trabalhei com muitos clubes. Então sempre você vai aprendendo, sempre, e inclusive com os alunos. Né? Com os alunos, os atletas, já aprende muito, muito, muito. Então, eu acho que eu fui muito... A vida foi muito boa para mim. Me ofereceu muitas, muitas experiências, muita gente me ajudando. Bacana. Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. No Colégio Marista Varginha, priorizamos a educação integral dos nossos estudantes ao evidenciarmos virtudes como o protagonismo, a presença, o espírito de família e o respeito às diferenças, além de formação humana voltada ao desenvolvimento do potencial dos estudantes, da educação infantil ao ensino médio. Consolidamos a missão de Champanhar em perspectiva educacional evangelizadora, acolhedora e solidária. Conheça mais dessa proposta em marista.edu.br/Varginha. Entre em contato pelo telefone 35 2105 6300. Siga no Instagram, @maristavarginha. Nessa segunda temporada do nosso podcast, estou vestindo a Edgenes Boutique e você pode vestir também. Moda masculina e feminina com estilo, na Rua Presidente Antônio Carlos, 608 no centro, aqui em Varginha. Siga no Instagram, @Edgenes Boutique, e fique por dentro das novidades. Os telefones para contato são 35 3222 4177 ou WhatsApp 98825 8343. Serenine, eu queria que você contasse um pouquinho desse seu trabalho como treinador mental. Como que funciona para o público que está nos assistindo? Como que é? Sim, muitas vezes as pessoas confundem, né? Quando eu falo, eu trabalho como psicólogo da seleção brasileira, eu trabalho como psicólogo para um atleta. Na realidade, a psicologia do esporte, a gente nem tem um conceito no Brasil, um pouco errôneo, que psicologia é para a pessoa que está doente. Psicologia, esse conceito não tem fundamento. A psicologia é uma área do conhecimento que vai te ajudar a melhorar o seu modo de viver, o seu modo de ver a vida. Todo ser humano, ele passa por conflitos existenciais internos, sociais, que vão interferir no seu jeito de viver. Positivamente alguns e alguns negativamente. E alguns a gente nem tem consciência disso. Então, a psicologia, ela é uma forma de você otimizar o seu rendimento como pessoa. Então, no Brasil, nós estamos chegando estamos começando a pensar nisso. Coisa que na Europa já é
anos que isso acontece na Europa, porque o europeu é muito preocupado com a qualidade de vida, com o bem viver, né? Isso para eles é um princípio, né? Diferente da cultura americana, é um princípio. Você viver bem é o princípio número 1 para o europeu, né? Então lá a psicologia faz parte do dia a dia, do cotidiano. Aqui não, a gente fala assim, psicólogo é para quem está doente. O cara está psicólogo. Muitos atletas me contratam hoje, no particular, né? Mas não fala para ninguém, não. Ah, meu Deus. Porque não quer falar que... E agora só passando por uma crise agora nos últimos 2 anos, Olimpíada para cá, que isso veio à tona. Mas isso é um negócio corriqueiro, que sempre teve. Mas a mídia não falava, ninguém assim... Mas isso que parece que o atleta é um semideus, né? A cultura que se formou do atleta é um semideus. Então, o trabalho que eu faço com psicologia, na verdade, eu falo com todos, é para otimizar o rendimento. Não quer dizer que o cara está doente. Tanto é que se o cara tiver um problema mais grave, não é problema meu. Sim. Eu encaminho ele para um psicólogo para fazer um trabalho especializado. Então, vários que eu trabalho, eu falo, hoje eu vejo que você pode fazer mais se você contratar um psicólogo para tratar você como pessoa. Porque o meu foco é tratar a pessoa como atleta. Como atleta, sim. E aí, muitas vezes eu falo, contrata um psicólogo. Aí eles começam a fazer terapia, aí falam, nossa, eu não sabia que era tão bom, que ia melhorar tanto. Porque um atleta é como se fosse um carro de Fórmula 1. Ele é alta performance. Então, se você ficar triste, você vive no seu dia a dia, você fica mal, cai um pouquinho, mas você não existe performance, você não percebe. Agora, um atleta, se ele cair 2% num dia... Faz muita coisa. Pode derrubar uma equipe, pode perder milhões de reais. Então, a performance dele é muito alta e é constantemente. Eu falo para as pessoas hoje, né, que eu vou trabalhar, pergunto, você quer ser atleta ou você quer ser jogador? São coisas completamente distintas. Olha. Completamente distintas. Atleta é uma profissão mesmo, você tem que viver para aquilo, né? Agora, jogador não, o jogador joga, ele vai lá, joga. Acabou. Tá bom, treina mais ou menos, faz tudo mais ou menos, mas ele não vai ser alta performance. Agora, o atleta não, o atleta alguns quer fazer trabalho comigo, não, eu quero trabalhar com atleta. Você quer ser jogador, então nós estamos indo para caminhos diferentes. Eu posso te indicar um psicólogo, ou até um psicólogo que trabalha com jogador. Que hoje tem psicólogo que quer trabalhar com jogador. Tem um aluno meu do mestrado que ele quer trabalhar com jogador, ele não quer trabalhar com outro, já fez estágio comigo na seleção. Então eu indico quando alguém está em São Paulo, qualquer lugar, eu indico, não, vai trabalhar com ele, que ele trabalha, é um mix entre o clínico e o psicólogo, né? Agora, a psicologia do esporte, ela vai trabalhar para otimizar. Na seleção, a gente trabalha para otimizar. Então eu vou pegar os meninos com 15, 16 anos e vou trabalhar a mente deles, treinar a mente deles para eles melhorar a performance. Eles têm que melhorar primeiro como pessoa, né? Ele ser uma boa pessoa, porque o atleta é uma coisa que acontece acima da pessoa. É uma performance da pessoa. Então ele tem que ter uma base bem estruturada enquanto pessoa para que ele consiga render como atleta. Então eu trabalho os dois. E aí eu trabalho como uma equipe esportiva, que é uma área que quase ninguém quer trabalhar na área de psicologia, né? Porque é muito complexo. Então eu trabalho algumas coisas individuais com cada um dos atletas. Sim. E algumas coisas na construção da equipe. Que eles começam um grupo, agora esse grupo começou esse ano, eles ainda estão um grupo. Então eu faço o gráfico, eu analiso, eu vejo que eles ainda estão um grupo, começando a transformar numa equipe. Até setembro do ano que vem eles têm que transformar numa equipe, porque nós vamos disputar o Mundial. Olha. Então, quer dizer, nós vamos passar pelo Sul-Americano, vão ganhar ou ficar em segundo, porque sempre a gente ganha ou fica em segundo, ou ganha ou perde para a Argentina, porque só Brasil e Argentina são os dois. Eita. E aí daí já começa a preparar. Então eu já começo esse ano a preparar para o Mundial de agosto do ano que vem na Tailândia. Então já começa, mas aí passar pelo Sul-Americano agora em agosto é uma etapa para chegar lá. Então a gente está treinando, eu falo, vocês têm que melhorar aqui, começar a melhorar aqui, porque vai gastar um ano e meio para chegar lá. E aí chega nesse campeonato, começa no outro ano o Sul-Americano de novo, da outra categoria, Sub-21. Aí no outro ano tem o Mundial Sub-21, no outro ano Sul-Americano Sub-23, no outro ano Mundial Sub-23. E essa turma toda que você trabalha? Aí eles vão trabalhando em média 10 anos com psicologia, né? Mas não é psicologia clínica, né? Sim. As pessoas confundem. Eu não trabalho com psicologia clínica, eu trabalho para otimizar. Agora, hoje está tão na moda que outras pessoas que não são atletas me procurando para eu trabalhar. Então, o empresário, mas você faz isso com o amigo? Eu falei, faço, mas tem que pensar o que você quer. Aí faço uma entrevista, uma análise para ver se é isso que ele quer. E, na realidade, eu vou trabalhar a otimização do rendimento das pessoas. Sim. Eu tenho um nível e eu quero aumentar esse nível meu. E quanto mais alto, mais difícil de aumentar. Claro. Então, se eu pego um atleta que está na Sub-23 hoje,
Fazer ele melhorar 5% é uma dificuldade danada. Agora, essa categoria que eu estou agora, sub-19, essa aí eles melhoram 1% ao dia, que é a meta deles. Eu pego a sub-15 ano que vem, aí dá para render muito, entendeu? Você vê o rendimento, a evolução deles é muito rápida. Agora, no alto rendimento, aí já é 4 anos para melhorar 2%. Uau! E o que você sente quando você vê esse pessoal melhorando e dando resultado? Qual que é a satisfação? Basicamente, quem trabalha na seleção de vôlei não trabalha por dinheiro, a gente trabalha por prazer. A melhor coisa que tem para mim é pegar um menino e ver que ele tá chegando, vai indo, dali a pouco ele está na seleção brasileira. Adulto, jogando a Olimpíada, jogando Campeonato Mundial, passando por todas as etapas, né? Vamos pegar um exemplo, o Bruninho, por exemplo. O Bruninho começou comigo na Infanto. Olha. Fez Infanto, 2 anos, Juvenil, 2 anos, Sub-23, para chegar no adulto. Hoje é o melhor jogador, um dos melhores do mundo. Né? Aí você vê como ele evoluiu de quando ele começou lá com 16 anos até hoje, né? O tanto que isso ajuda é muito interessante. Então, se a gente assiste um jogo e vê, às vezes, um cara não rendendo muito e tal, essa pessoa provavelmente é a que você vai trabalhar aí para que ela supere limites, busque força dentro dela, essas coisas nesse sentido, né? Todos nós temos um potencial, só que, na realidade, um profissional de treinamento mental ou de um psicólogo que vai trabalhar, ele vai te ajudar a atingir o seu potencial. Porque é igual você vai ter nutricionista, você vai contratar um de educação física, você vai contratar profissionais que vão te ajudar a chegar no nível que você quer, no nível mais elevado. Porque chega até um certo ponto a gente vai quase que normal, porque a sociedade ela é um pouco média. Então você se destaca um pouco porque você é um pouco acima da média. Só que dali para frente, para você se dar melhor aí... Então nós selecionamos por esse ano os 100 melhores do Brasil. Já foi uma seleção de 2 anos, para ver quem seriam os 100 melhores. Quer dizer, esses 100 melhores... Quando a gente coloca os 100 melhores juntos, de cara você vai ver que 70 são melhores do que a população. Mas não são bons. Aí já reduz para 30. Aí dos 30 já começa a diminuir. Desses 30 nós estamos com 14 já. São os 14 aí já é difícil separar quem é melhor, quem é pior um pouquinho, porque é muito parecido. Então, quer dizer, e aí a gente vai trabalhando a cada semestre, a cada ano, fazendo um projeto para isso, para que a pessoa vá evoluindo. E aí agora eu trabalhando também, como eu vivi muitos anos no vôlei, agora eu estou também atendendo atletas de outras modalidades particulares, porque não tem poucos psicólogos que trabalham, né? Aí eu estou atendendo atletas de alto rendimento de outras modalidades também agora, para poder ajudar também. E é muito bom, eu peguei um agora de tênis, que ele já tinha 16 anos, conseguia o máximo que ele tinha conseguido, era o 18º lugar no ranking. Aí, com menos de um ano, ele é o 3º do ranking. Uau! Mas não é o psicólogo que faz, é ele que faz. Sim, mas o psicólogo ajuda. Com os estímulos. O psicólogo ajuda, né? A gente ajuda bem porque a gente tem uma visão completamente diferente de quem está lá dentro, né? Eu, por exemplo, tênis, eu nunca imaginava. Tênis de mesa, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse trabalhar com isso. Tanto é que ano passado eu fui assistir o brasileiro tênis de mesa para entender tênis de mesa. Eu estava com 3 atletas do brasileiro. Então eu fui lá, fiquei lá uma semana vendo como é que funciona, como é que é. No universo aprendendo, conversava com o atleta, conversava com o técnico, para saber como é que funcionam as coisas, porque cada esporte tem as características específicas dele, né? E hoje você trabalha nesses esportes também, além do vôlei, né? Sim, agora eu estou com um atleta 2 de futebol, né? Um de MMA, um de tênis e 3 de tênis de mesa. Bacana, hein? Para aprendendo, né? Novos esportes. Não, muito bom. Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Central Joias e Relógios. São quase 50 anos de existência e tradição, com lojas em Varginha e Três Corações. É a 3ª geração de empreendedores, uma família unida que busca a cada dia excelência nos negócios e na relação com as pessoas. Em Varginha, na rua Presidente Antônio Carlos, 475 no centro. O telefone de contato é o 35 3222 5480. Siga no Instagram, @central.joias e relógios. Maioline Supermercados é uma referência em atender bem. Fique sempre de olho nas ofertas no site maiolinesupermercados.com.br. A loja 1 fica no centro aqui em Varginha, na rua Rio de Janeiro, 684. O telefone de contato é o 35 2105 1800. Siga no Instagram, @Maioline Supermercados,
e fique por dentro das novidades. Serenini, queremos histórias de bastidores, pode ser do seu tempo, né, como preparador físico, pode ser mais recente, alguma coisa que aconteceu nos bastidores que você acha que vale a pena, que o pessoal que está assistindo vai achar interessante, ou vai achar engraçado, ou vai achar inusitado, não sei, alguma história aí que você acha que vale a pena compartilhar. Bom, as histórias mais antigas, né, são as mais interessantes, porque o voleibol no começo a gente não tinha estrutura nenhuma. O voleibol era um esporte bem... não tinha estrutura. O voleibol começou a se profissionalizar em 82, né? E a proposta era em 2000 conseguir uma medalha olímpica. Isso foi engraçadíssimo, né? Porque quando a gente falou isso num congresso, todo mundo começou a rir, porque o futebol nunca tinha ganhado, o basquete, que era o grande esporte, nunca tinha ganhado, o handebol, que era muito bom, não ganhava. Então, quer dizer, o vôlei não vai ganhar. O vôlei... Aí, quando chegou um tempo, a gente foi trabalhando, e ganhamos a Olimpíada em 92 com a zebra, né? Um time que entrou de zebra e acabou ganhando, porque era um projeto revolucionário para a época, em termos de Brasil, já tinha 10 anos que estava fazendo esse projeto, que era para dar resultado em 96. A projeto era para 96, só que ele foi tão surpreendente em 92 que surpreendeu o mundo inteiro. Então, isso, quando a gente voltou para o Brasil, foi A medalha foi de ouro em 92? Oi? A medalha foi de ouro em 92? Foi de ouro em 92. A primeira medalha de ouro de esporte coletivo do Brasil foi em 92. Que bacana. Né? Em Barcelona, na Olimpíada de Barcelona. E você estava lá. Então, quer dizer, essa medalha, quando a gente volta, ninguém acreditava. Todo mundo falando, não, mas o problema é que a Olimpíada estava fraca. Aí o pessoal foi vendo, como que a Olimpíada estava fraca? Aí peguei os dados e publiquei um artigo analisando os dados da Olimpíada, né? E aí eu fui muito criticado por isso na época, né? Porque não, mas, gente, não é isso, não é a Olimpíada, todo ano dificilmente cai, até pelo contrário, a cada ano sobe, né? Esse resultado da Olimpíada. Então, quer dizer, aí foi muito debatido na época, e aí acabou fortalecendo mais ainda o vôlei, né? Porque a gente viu que, na realidade, não é só ganhar. Ganhar não quer dizer muito aqui no Brasil, tem que ganhar e provar que você ganha. Então, foi muito interessante. E aí a gente acabou se reestruturando mais ainda, se esforçando mais para não deixar essas margens de dúvida no país, né? Então, isso acabou levando a gente a aprender muito no vôlei, a melhorar, né? A busca da performance nossa é um negócio alucinante, né? A gente ganha a Olimpíada e vão reunir para ver o que nós erramos na Olimpíada. Porque sempre tem erro. A gente ganha a Olimpíada, ganhamos aqui no Rio com 23% de erro. É uma margem absurda errar 23%. Então, quer dizer, isso foi muito interessante. E as histórias que a gente tem na Olimpíada são engraçadíssimas, né? Tem uma de um atleta muito famoso lá do Rio Grande do Sul, que estava com a gente na Infanto, e a gente faz treinamento simulado. Então, nós estávamos na Argentina, ia jogar a final no outro dia contra a Argentina, né, do Campeonato Sul-Americano, em Buenos Aires. E aí tinha um atleta que era muito bom em quadra, mas errava muito o saque. Eita. Aí o técnico falou, então vamos simular, esse time reserva aqui vai ser o time argentino e o time titular vai ser aqui. Então você vai ser tal, você vai ser tal, você vai ser aquele atleta que erra o saque, sempre. Aí tá bom. Aí armamos o time, vamos começar o treino. Então. Aí colocou ele lá no saque, ô professor, é para eu errar o saque igual o cara erra ou não? Aí acabou o treino, não conseguimos. Meu Deus. A pergunta de menino é uma coisa, essas categorias infanto é um negócio muito interessante. A gente quase morreu de rir, porque ninguém aguentava. O cara fazer uma pergunta dessa. Com certeza. Outra na Itália, nós estamos na Itália, aí eu explicando na Sardenha, eu falei, pessoal, vocês não falam outra língua, então qualquer pessoa que chega para conversar com vocês chegam, não parla italiano. Não parla italiano que a pessoa sabe que vocês não falam italiano. Entendeu? Como é que é? Então fala você. Falou, todo mundo treinou, beleza. Aí estamos na praia assim, chega um casal na motocicleta, vocês são da seleção brasileira e tal. O Léo, não parla italiano, não parla. Aí a turma, Léo, larga você. Não, mas o senhor falou que não parla italiano. Mas o cara está falando em português com você, Léo. É para seguir a risca o script. Não, eles são muito... A categoria que eu mais adoro é infanto, porque você ri demais. Eles são muito espontâneos, né? São muito espontâneos, estão aprendendo tudo, né? Então eles cometem coisas que a gente morre de rir. E é muito engraçado. E a gente vê essa evolução deles, né? Quando eles entram, né? Essa turma que está na Eslovênia, chegando na Eslovênia agora, nesse momento, eles nunca tinham viajado. A maioria só conhecia o estado deles. Aí já conheceram a Argentina, 18 dias, depois foram para a Alemanha, 4 dias, Polônia, 4 dias, e estão entrando na Eslovênia hoje, mais 2 jogos na Eslovênia hoje. Uau! Então, é uma revolução na vida. Então é que vou chegar no Brasil, eu vou começar um trabalho de regeneração dessa situação que eles aconteceram, porque eles voltam. Anteontem eles me ligaram lá da Polônia, 2 ou 3 chorando.
Ah, meu Deus. Porque eles são muito jovens, né? Teoricamente tem muito esse conhecimento, entre aspas, sabe de tudo da internet, mas não sabe da vida. Então aí esse desgaste de não falar outra língua, não saber como está direito, e treinando, e cobrando, e falta de adaptação. Trabalhando sob pressão. Trabalhando sob pressão, então eles sofrem muito. Essa semana eles estão. Hoje eu pedi para dar uma folga para eles. Hoje eu dei uma folga. Parecido. Não, liguei. A gente ia ficar na cidade, nosso voo tinha sido cancelado, da Polônia para a Eslovênia. Aí eu falei, não, vai para Varsóvia, chega lá e faz um tour. Aí fizeram musculação de manhã e saíram para fazer um tour. Aí eles me falaram, hoje, nossa, foi o melhor dia. Turismo. Melhor dia da viagem. Falaram, vocês acham que elas estão pagando a fortuna, não precisa fazer turismo, aí vocês acham isso, né? Mas foi bom para eles relaxarem. Então, assim, eu acho muito interessante, eu amo trabalhar lá, né? Porque você poder ajudar esses jovens a se tornar pessoas autênticas, autônomas, né? Isso não tem nada a pagar isso. Então é que eu estou lá há 30 anos e ainda vou ficar bastante tempo ainda. De vez em quando você fala assim, eu vou sair. Quando acaba, eu falo, não, eu estou cheio, eu não vou mais, eu vou sair. Aí, calma. Dali 5 meses, 6 meses, sereninho. Estou começando, você está dentro, que dica para começar? Que eu tenho que te perguntar, quantos países você conhece e quantos idiomas você fala? 51. 51? Países, falta muito, já nada. Falta um quarto do mundo dos que países. É isso? 51, sensacional. Um quarto já, né? Então, é uma experiência assim, eu falo muitas vezes em palestra que, para quem saiu de Varginha em 76, que tinha a intenção de conhecer Minas Gerais, né, que eu não conhecia Minas Gerais, eu conhecia Varginha, Paraguaçu, Três Corações, quando eu mudei daqui. Uau! Então, quer dizer, para quem queria conhecer, eu acabei conhecendo muito, viajei muito, o mundo todo, e aí com isso eu passei a aprender, né? Hoje eu falo espanhol fluente, sem nunca ter assistido uma aula. Uau! Porque eu viajava muito na América do Sul, todo ano, 5, 6 viagens na América do Sul. Eu sempre fui muito esforçado para estudar, né? Então aí fui aprendendo espanhol, depois fui morar na Espanha, então o espanhol ficou muito bom. Hoje eu falo tranquilo espanhol, e aí tive que estudar inglês também depois, porque aí a demanda, né, na seleção precisava de uma pessoa que falava inglês. E eu até os 20 anos não falava inglês. Aí eu tive que aprender a estudar inglês urgente. E isso aí me fez crescer mais lá dentro, porque nem todo mundo falava. E sempre precisava de uma pessoa que falava inglês. Aí eu sempre estava dentro na situação. Então isso me ajudou muito, né? E aí acabei aprendendo muito. E agora estou aprendendo italiano, para aprender para... Uau! Estudando italiano então, agora. Português, italiano, espanhol e inglês. Francês aqui do colégio, de quando eu estudei aqui. Aí eu já tive, sempre eu vou na França, eu falo, fico lá um tempo procurando aprender o francês. Até eu passei o francês daqui e me salvou um dia que o francês do ensino médio era muito bom. Aqui no Marista nós tínhamos um irmão que era francês, dava aula. O irmão Ari foi muito famoso aqui em Varginha na época. O senhor estudou aqui também? Estudei aqui no Marista também. Então esse irmão Ari, nossa, era um terror. E ele me pegou colando, você imagina. Eu não estava colando, mas tinha uma pessoa que Varginha, que eu nem posso falar o nome, quem era do meu lado, era a cadeira de 2, né? Juntava 2 alunos. E ele morria de medo da prova. A prova era sobre o hino nacional da França, né? A Marselhesa. Aí ele me vai e coloca um livro aberto naquela página. E esse irmão era muito baixinho. A hora que o irmão entra na sala, ele assustou. Ficou com medo do irmão ver o livro e fez assim para fechar a perna, o livro caiu. O irmão chegou e falou, vocês dois podem ir embora para casa. Você levou 0 por causa dele 0. também. Eu vou fazer uma segunda chance para vocês. Daqui 2 dias, eu quero que vocês cantem o hino da França em francês e em português. A nota que vocês tiverem nesse hino, cantando o hino, vai ser a nota da prova de vocês. Eu quase morri, eu era ótimo aluno, pô. Não estava colando, aí fui para casa, até hoje eu lembro do hino da França, nunca mais eu vou esquecer. E aí depois foi bom, eu comecei a estudar mais francês, ele gostava de esporte muito, eu também gostava de esporte, então aqui no colégio eu gostava muito dele, era muito enérgico, muito bravo, mas eu gostava muito dele. Aí comecei a gostar do francês também, então é que eu fui até a universidade, fazendo os 2 vestibulares que eu fiz para educação física e para psicologia, eu fiz em francês na época, né, que eu dominava mais o francês que o inglês, eu dominava muito o inglês. Então foi muito interessante. E a experiência foi muito boa, a experiência de ter vivido, para quem era aqui de Varginha, sul de Minas, conheceu uma boa parte do mundo, é uma experiência fantástica. E aprende-se muito, né? Essa viagem agora mesmo, a última, lá para o sul da Argentina, quase no Polo Sul, foi fantástica. É tudo novo, tudo diferente, pessoas novas, culturas diferentes. É uma experiência muito interessante. Eu acho que o esporte
realmente modifica a vida das pessoas, muito, né? Eu vejo pelos meninos que entram comigo lá, quando eu encontro com eles mais tarde, né? Aí, muitos já pararam do voleibol, porque tem gente que começou comigo na década início dos anos 80. O cara tinha 16 anos, quer dizer, hoje ele já está com uns 56 anos. Uhum. Então eu encontro com eles, eles falam, sempre estão lembrando, aquela época, como eu vivi, como eu aprendi, como eu cresci com o esporte, né? Então o esporte é um fator, eu acho assim, é uma pena o Brasil não dar tanto valor ao esporte, né? Porque na Europa a gente dá valor no esporte em termos de formar atleta, mas não é isso a realidade. O esporte é um dos principais agentes formadores do ser humano, né? Com certeza. E ele é filho da educação. Eu acho que é por isso que o esporte não é tão desenvolvido no Brasil, porque a educação é muito falha. Então, se nós não fazermos uma educação boa, nós não conseguimos enxergar que o filho dela, que é o esporte, a importância dele, né? Eu, na minha vida, sem esporte, não teria como acontecer. O esporte realmente me fez... inclusive, crise, que eu tive uma depressão logo que eu saí da educação física, por essa... quase com arrependimento, né, do curso, porque o curso não me mostrou o que eu queria no curso, então eu fiquei um pouco deprimido. Quem me tirou da depressão foi o esporte. E foi logo nisso eu fui convocado para a seleção mineira. Então isso me deu um gatilho para justamente sair desses momentos de depressão que eu estava. Então eu acho assim, o esporte os pais, principalmente, eu acho que os pais deveriam incentivar ao máximo os filhos a praticar esporte. Não para ser atleta, mas para ser pessoas, né? Sim. Isso é fundamental. E às vezes os pais não dão muito valor, né? A cultura nossa não dá muito valor. Eu convivo bastante na Europa, a realidade é completamente diferente. Nos Estados Unidos também, o esporte na escola é o esporte, não tem jeito, né? Porque você forma... A gente tem a ideia que a escola forma... O conteúdo da escola que é importante. Na realidade, não é o conteúdo que é importante, né? É a formação do ser humano, da pessoa que é importante. Como um todo, né? Como um todo. E isso o esporte, ele ensina a viver, né? Eu questiono muito, a minha área, estudei muito, estudo educação, gosto ainda, né? A educação, ela forma para o trabalho, mas muitas vezes não forma para a vida. Já o esporte forma para a vida, porque você tem que viver no esporte da brincadeira. Eu lembro da minha época de escolinha de marista aqui, as equipes do marista, né? Como as pessoas, eu tenho visão de psicologia, né? Como que eu via as pessoas ali naquele ambiente, como que elas se evoluíam ali dentro, cresciam como pessoa, né? Disputando jogos de colégio, né? Porque a gente pensa, mas o alto nível, mas não é o alto nível. Eu vinha, os meninos da escolinha aqui do marista, ele tem 6 anos. Aí nós vamos atravessar a rua e vamos lá no Santos Anjos jogar, 2 quarteirões daqui. Para nós adultos não é nada. Mas para ele é assim, tremia, a mão suando, não dormia a noite anterior. As mães chegavam, nossa, mas o que vai acontecer hoje? Ele não dormiu, ficou a noite inteira acordado, preocupado com o jogo que ele ia fazer hoje. Na realidade era um jogo de 2 equipes de colégio, de 3 quarteirões uma da outra. Mas para ele aquilo tem um significado. É igual para um atleta de seleção brasileira, adulta, disputar a Olimpíada. Sim. É a mesma coisa. Porque quando ele chega lá, já passou por tantas experiências que isso já não é mais um negócio do outro mundo. Então, se uma pessoa daquele Verdinho vai disputar a Olimpíada, é uma coisa, a pessoa vai ficar arrasada. É a mesma coisa para uma criança que vai sair do colégio dele para jogar no colégio do lado, né? Porque a relação é a mesma, né? De exposição, de medo, de angústia. Isso aí vai fazer com que ele cresça com o tempo, né? Principalmente se ele for bem orientado pelo professor, pelo técnico, né? Sim. Então, isso é uma coisa fantástica. Eu amo isso. Poder ajudar as pessoas. Até que eu trabalho até como voluntário. Tá nítido e tá claro. Você respira isso. Que legal. Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. A Mercês Climatização é especialista em ar-condicionado para conforto. Cuidamos da escolha do ar-condicionado ideal para o seu ambiente, sempre com as melhores marcas do mercado. Realizamos a instalação do equipamento e as manutenções corretiva e preventiva. Siga no Instagram, @Mercês Climatização. Entre em contato pelos telefones 35 98418 1423, o WhatsApp, ou pelo 35 3221 4791. Mercês Climatização. Sinta o clima. A G3 disponibiliza as mais diversas soluções em profissionais altamente treinados, seja qual for a necessidade da sua empresa. Controle de acesso de portaria, conservação e limpeza, produção, manutenção elétrica e mecânica, além de executar o recrutamento, seleção e avaliações psicológicas gerais ou específicas. Em Varginha, na Avenida São José, 535 no centro. Entre em contato pelo telefone 35 2105
9977. Siga no Instagram, @G3Tria de Varginha. Serenini, mais uma história. Se for possível, assim como você mencionou o Bruninho, tem mais alguma história, às vezes relacionada a algum outro nome conhecido do vôlei, conhecido do grande público? Você, né, conviveu com vários deles, às vezes alguma coisa nos bastidores, alguma situação ali legal? Teve muita, né? Eu trabalhei, a primeira geração que eu trabalhei foi a do Giba, né? Que já parou um tempo, já foi o maior jogador do mundo, né? Durante bastante tempo. Então, assim, era um cara que muito inteligente, um gênio do esporte, né? Mas que dava trabalho pra gente, muito trabalho. Na infanto, na juvenil, era muito. Ele não conseguia absorver direito as regras, aí era um cara que tinha muita dificuldade para foco para essas coisas. Falou que ele botava na quadra, ele virava outra pessoa. Né? Então a gente teve que fazer muita coisa para trabalhar com ele, porque ele é um cara muito dentro da quadra centrado, mas fora da quadra já é um cara mais com um perfil completamente diferente. Até hoje eu encontro com ele, ele é muito diferente, né? Como jogador e como pessoa, né? Ricardinho também, que foi levantador também, né? Que foi um dos maiores do mundo também aí, e trabalhou comigo na Infanta, na Juvenil também. Era um cara que dentro da quadra é uma coisa, mas fora da quadra é outra. É um cara palhaço, completamente divertido e tal. Então era um cara que cresceu muito no vôlei e como pessoa também, né? Hoje é empresário. Outros também, um outro que nós tivemos aí, um jogador da Bahia que veio jogar na seleção, que nunca tinha sentado numa mesa para comer. Gente. Muito pobre, muito pobre. Ele tinha sido abandonado, tinha visto 2 irmãos dele tinham sido assassinados, ele viu assassinar os irmãos, morava numa favela em Salvador. Aí fugiu, foi morar na praia sozinho, dormia na praia, no banco da praia. Aí uma senhora adotou ele, levou para dormir embaixo da garagem de um prédio, e ele, em troca, lavava o carro das pessoas do prédio. Aí uma pessoa achou ele na praia, com 14 anos, 2 metros de altura. Aí não acreditou quando viu. Aí me indicou para a gente a seleção. Nós tivemos que fazer um trabalho com ele fantástico. Ele nunca tinha ido no dentista, não sabia comer na mesa. Aí eu peguei com ele dia a dia, todos os dias, como que sentava, como que usava o garfo direito na mesa, como que comia. Porque, na realidade, isso é um caso que repete. Esse ano nós estamos com o mesmo problema lá. Pessoas que vêm do nível muito econômico, muito baixo, que não têm o hábito de saber que você pode comer. Lá na seleção nós temos um restaurante maravilhoso. Você pode servir 6 vezes se você quiser, não tem problema. Mas você não pode encher o prato, isso é regra. Sim. Esse que aconteceu esse ano lá atrás, e esse ano também, ele enche o prato como se fosse a última vez da vida dele. Então, todo dia eu tenho que olhar, olha o prato até ele aprender a... Mas esse outro, que era lá na Bahia, era terrível. Nós tivemos que ensinar tudo. Ele foi fazer tratamento dentário, tinha que tratar todos os dentes. Puxa vida. Não tinha a mínima condição. Então, é muito caso que a gente pega que o voleibol trabalha. Isso é um trabalho para você poder ajudar essas pessoas. Né? E hoje eu encontrei com ele no Rio Grande do Sul, agora há 1 mês e meio atrás, encontrei com ele lá no Rio Grande do Sul. É um empresário no Rio Grande do Sul. Né, jogou vôlei bastante tempo, depois resolveu parar, casou lá no Rio Grande do Sul, hoje tem uma loja lá. Que legal. No Rio Grande do Sul, na cidade interior do Rio Grande do Sul, então, e é um cara muito interessante. E ele tinha um apelido, né? Aí a última vez, eu casei bastante tempo, eu falei com ele, aí ele falou, professor Serenini, eu não tenho esse nome mais não, agora eu mudei de nome, agora eu chamo tal nome. Olha só. Aí, porque assim, ele mudou muito, então ele morar no Rio Grande do Sul, você imagina um bem moreno mesmo, quase negro, no Rio Grande do Sul. Então, e ele é super respeitado na cidade lá, todo mundo adora ele na cidade, que é um cara muito boa praça, né, com a experiência que ele viveu de vida, né? Então ele é muito... Então são experiências histórias que a gente vive lá, muito de conhecer a pessoa, ele viver anos com ela, passar por muitos sofrimentos também, né? Que você vai para um campeonato mundial, perde um campeonato mundial, é difícil. Sim. Difícil fazer um trabalho aí. Às vezes ter que cortar um atleta, é muito difícil para a gente, porque tem atleta que fica comigo durante 6 anos, aí chega lá na última, para ir para o último mundial, ele vai ter que ser cortado e não vai. Então, quanto mais tempo a gente convive com as pessoas, fica mais difícil esse momento do corte. Dolorido fazer isso, né? Dolorido para nós e para ele também, né? Porque você vai sendo excluído da seleção brasileira, né? Então é difícil. Mas entre a parte boa e a parte ruim é muito bom. A gente já vive muito intensamente, porque a vida é intensa, né? Sim. A vida não tem folga, né? Não tem folga. A vida é resolver um problema, resolve outro. E essa turma mesmo agora jovem, nós ficamos 18 dias viajando na Argentina, chegaram, ficaram 2 dias em casa. Alguns não foram para casa, porque não dava tempo nem de avião de ir para casa.
e já embarcaram para a Alemanha 4 dias, Polônia 4 dias, Eslovênia 3 dias, aí que vão voltar para descansar. Uma maratona. Maratona mesmo, literalmente uma maratona, né? Então é uma vida difícil, a vida de atleta não é para qualquer um. Eu acho que um dos principais entraves para uma pessoa virar atleta é o psicológico. Ele tem que ter uma personalidade muito forte para ser atleta de alto rendimento. Muitos desistem, né? Hoje a geração mais nova, nós estamos tendo esse problema lá com a geração mais jovem, porque falta resiliência para eles, né? Quando ser atleta vai ser é muito difícil. E poucas pessoas têm personalidade para suportar a vida de atleta. Porque tem que abrir mão da família, abrir mão da namorada, abrir mão social, abrir mão de... é casamento do meu irmão. Não dá para você ir. Não tem como ir. É aniversário da minha mãe. Nós estamos jogando. Eu já passei vários, Natal, Réveillon, que não podia. Está tendo Campeonato Brasileiro, você não pode passar. Aniversário do seu irmão, você não pode ir, você está jogando em tal lugar. Então não é fácil, a vida de atleta não é fácil. Mas para quem gosta é uma maravilha, né? Você conhece o mundo, viaja, faz muita coisa. É uma experiência de vida fantástica. E as histórias são assim, muitas histórias nesse tempo. Então, muito bom, hein? Aqui, se deixar, a gente fica a noite inteira esse conversando. Assunto fica a noite inteira. É um assunto que não acaba nunca, porque é muita coisa. Foi uma história muito interessante de esporte, né? Ter saído aqui de Varginha e ter feito essa carreira, né, até esse ponto e continuar ainda gostando ainda. Eu achava que aos 55 eu ia estar velho e ia acabar, né? Eu não ia trabalhar mais. E hoje eu vejo que perigoso é até os 75. Tem muita coisa ainda pela frente. Tem muita coisa. É porque hoje a gente não sofre tanto mais, né? Não tem tanta... Aí o pessoal fica, mas eu falei, calma, eu já passei por isso várias vezes, vai dar resolvido, calma, vai tranquilo. Então hoje a gente vai tendo mais serenidade. Experiência, né? E eu sou serenino, aí eu falo, não, calma, fica serenino, calma que fica serenino. Com certeza, muito bom. Serenino, o nosso bate-papo está ótimo, a gente já encaminhando para o finalzinho. Sim. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, uma mensagem de motivação. Eu vi que você comentou, né, que tem até empresários te procurando também para fazer esse trabalho, não sei, às vezes alguém que está assistindo agora pode se sentir motivado, talvez para entrar no esporte, ou talvez para enfrentar uma outra forma de desafio na sua vida. E que mensagem você poderia deixar para essas pessoas? Bom, eu acho o seguinte, a minha história, né, e a história que eu vejo de muita gente que está lá comigo, né, que trabalha comigo nesses 30 e tantos anos de esporte, é que a gente tem que sonhar. Primeira coisa, tem que sonhar. E sonhe grande, não sonhe pequeno, não. Tem que sonhar grande e acreditar naquele sonho e lutar pelo sonho. Porque sonhar é fácil. O difícil é lutar para realizar o seu sonho. Então tem que sonhar e realizar, lutar, né, para realizar o seu sonho e principalmente procurar o que a gente gosta na vida. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz bem feito, a gente não trabalha. Eu trabalho, mas na realidade eu nunca me senti um dia de trabalho. Porque eu me realizo fazendo aquilo que eu gosto. Então, viagem, tem coisas cansativas? Tem coisas cansativas. Agora mesmo, estando sem avião em Varginha, eu tenho que ir para o Rio, então é difícil a viagem. Mas é o que eu gosto. Então, assim, quando a gente faz o que gosta, tem que procurar o que gosta. Não fica preocupado em ganhar dinheiro, né? Às vezes fica muito preocupado em ganhar dinheiro e aí o dinheiro não vai realizar a vida da gente. Então, se a gente faz o que a gente gosta, a gente vai fazer bem feito e automaticamente a gente vai se realizar. E, consequentemente, é bem provável também que vai ganhar dinheiro, né? Mas eu convivo com pessoas que fazem o que gosta, muito difícil, e não fariam isso por dinheiro. Vários atletas na seleção brasileira adulto não fariam aquilo pelo salário que ganham, né? Olha só. Não fariam isso, porque a vida é muito mais difícil que qualquer pessoa pensa. E como eles já têm dinheiro, eles não fariam isso, mas eles continuam. Eu estou vendo esse ano o Lucão, que já está com quase 40, já era para ter parado, mas ele não quer parar, porque ele faz o que ele gosta, né? Bernardinho está lá porque ele gosta, ele não precisa de dinheiro. Então, quando a gente faz as coisas pelo que gosta, a gente vai fazer a vida toda e nunca vai cansar, né? Vai passar. Então, a realização da vida, né, está muito mais em viver a vida que a gente quer viver, né? E não é dinheiro, não é isso que vai fazer a gente melhor ou pior. Aliás, a gente nem vai levar para outro lugar, né? O dinheiro que a gente ganha não vai. Então, a gente fazendo o que gosta, a gente vive muito melhor. Então, eu acho que as pessoas têm que procurar fazer o que gosta, se esforçar para fazer bem feito. Geralmente, quando a gente gosta, a gente faz bem feito, porque a gente gosta. E aí, com isso, a gente vai se realizar na vida. Porque o sentido da vida, para mim, é a realização dos sonhos que a gente tem.
Esse é o sentido da vida para mim. Perfeito. Nossa, que aula, que bom. Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. O Encontro da Felicidade é o maior evento voltado ao público da terceira idade do Brasil, com uma média de 1.300 pessoas a cada semestre. Realizado em cidades turísticas como Poços, Águas de Lindóia, Olímpia, entre outras, são 5 dias promovendo a qualidade de vida e o congraçamento entre os participantes. Com bom humor e descontração, ele tem programação variada, como palestras, shows, bailes, atividades recreativas, tudo voltado para quem busca felicidade e a alegria de viver. Acesse felicidade.com.br. CL Áudio e Eventos. Trabalhamos com locação de som, telão, painel de LED para eventos empresariais e de entretenimento. Para mais informações, entre em contato pelos telefones 359 9988 9340 ou pelo 359 8855 9340. Se você busca um mestre de cerimônias ou apresentador para o seu evento corporativo ou de entretenimento, coloco-me à disposição com diversos serviços relacionados à locução. Você pode conhecer um pouquinho mais dos meus trabalhos no meu perfil profissional do Instagram. Siga lá, @jobsdopsolati, e fique por dentro das novidades. Para fechar, a gente tem um top 10 bate-bola, jogo rápido, com 10 preferências suas. Topa o desafio? Vamos embora. Vamos lá para fechar? Sim. O que você queria ser quando criança? Queria ser motorista de caminhão. Sério? Para viajar. Ah, que legal. E acabou viajando de outra forma, e muito mais que caminhão, Isso. hein? Filme. A Vida é Bela. Um clássico, hein? É. Uma viagem inesquecível. Difícil para quem conhece 51 países, hein? Antes da pandemia, fui passar 28 dias mochilando na Europa, na Itália, que a minha família é italiana, então foi fantástico. A esposa foi um negócio do outro mundo. A lua de mel de 28 dias foi muito bom. Que legal. Tenho muita vontade de ir lá também. Prato predileto. Macarrão carbonara. Qual que é o seu talento escondido? Alguma coisa que você faz que poucas pessoas sabem, mas você tem habilidade para? Contar histórias. Boa! E boas histórias, hein? Já até apelido de Forrest Gump por causa disso. Já. Contador de histórias, isso aí. Você tem um livro favorito? Alguma indicação de leitura? Eu estou relendo agora O Corpo Fala, que é um que eu li lá atrás, que é um fantástico. Né? Acho que todo mundo deveria ler. E Homens São de Marte, Mulheres São de Vênus também, todo mundo deveria ler. Olha, legal. Personalidade que admira, algum ídolo, alguém famoso? Os maiores líderes que eu conheci e convivi com ele, o Bernardinho. Top. Tem animal de estimação? Agora não, porque eu estou sem casa, aí eu estou sem animal. Mas sempre tinha 2 cachorros até pouco tempo agora. Aí eu mudei de vida, agora estou sem animal de estimação, mas gosto muito de cachorro. Bacana. A última coisa que você pesquisou no Google? Qual o tipo de vidro que se usa numa construção? Muito bom. Agora eu estou trabalhando como construtor, estou construindo uma casa. Então... Legal. E para fechar, uma frase, uma filosofia de vida ou um pensamento? Uma que eu estou usando muito, que eu estou adorando muito agora, é a nossa atitude determina a nossa altitude. Uau, gostei. Repete, fazendo favor. A nossa atitude determina a nossa altitude, aonde nós vamos chegar na vida. Incrível. Nossa, alto rendimento. Serenini, honrado com a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Te desejo, assim, muito sucesso e ainda muitos anos de trabalho aí, ajudando muitas pessoas aí com seus talentos. Muito obrigado. Para mim foi muito interessante poder participar. Eu gosto muito de trabalhar em relação ao esporte, divulgar o esporte, né, valorizar o esporte. Espero que a nossa cultura passe a valorizar mais o esporte como meio de formação. O esporte não é o fim, o esporte é um meio para se formar as pessoas. Com certeza, é isso aí, obrigado. Se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe esse link nos seus grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais. Vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada dia mais. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais.